Olá raposas, eu sou Foxy e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de história. E dessa vez trazendo a história de mais um personagem de Poppy Playtime, agora com Dough the Dogman. O recente personagem que foi nos apresentado em Poppy Playtime capítulo 4, mas que ainda assim tem uma das histórias mais completas do jogo. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora pro vídeo. Diferente do que muitos pensam, a história do Dough não começa na década de 90, e sim na década de 50. Na década de 50, a massinha Dough Dog era lançada e se tornava um sucesso. Sucesso esse que fez a massinha ser relançada entre as décadas de 80 e 90, mas dessa vez ela voltou como personagem para ajudar na divulgação da massinha, Dough the Dogman. E aproveitando essa nova criação, um boneco de Dough the Dogman foi criado para ser vendido separadamente da massinha. Em 25 de dezembro, um garotinho chamado Jack Ayers estava comemorando o Natal abrindo seus presentes, e um deles estava o recém-lançado boneco de Dough the Dogman, juntamente com um convite de um dos típicos passeios pela fábrica da Playtime. Em 22 de fevereiro de 1993, Jack e sua família visitavam a Playtime e sua mãe gravava tudo. Enquanto passava por passarelas acima de tonéis onde a massinha do Dough estava sendo feita, Jack acidentalmente acaba caindo em um dos tonéis de massinha e desaparecendo na massa fervente. Em algum momento após isso, um relatório de incidente escrito por Brandon, um jovem funcionário da Playtime que trabalhava no departamento de turismo, relatava a respeito de um grupo de turistas sob sua supervisão, mais especificamente sobre o acidente que um garoto chamado Jack Ayers sofreu ao cair dentro do tonel da massinha Dough Dog. Nesta fita, gravada em algum tempo de 93, o cientista começa afirmando que o sujeito, experimento 1322B, está estável e que anormalidades neurais foram detectadas em seu check-up. O cientista é então interrompido no meio da frase por um dos órfãos do berçário, Joseph, que pergunta o que ele estava fazendo com seu amigo. Embora intrigado no início, depois que Joseph pergunta se Kevin, experimento 1322B, está doente, o cientista responde que Kevin está muito doente e tenta confortar Joseph. Ele então leva Joseph de volta para o lar do celular, terminando a gravação com a frase: "Quando você ouvir novamente, ele estará melhor que nunca", sugerindo que Kevin seria transformado em um brinquedo. Após uma breve interrupção, eles conseguem extrair a cobaia de 1322 do lar docilar para os laboratórios. Kevin Barnes era descrito como um garoto violento e agressivo, que frequentemente machucava seus amigos em brincadeiras, o que deixava os cientistas preocupados com sua adição ao projeto Dough. Mas por causa de suas boas performances físicas, Harlan achou que ele seria bom para o projeto. O cientista demonstra estar preocupado quanto à criação desse experimento. Apesar dele poder cumprir múltiplas tarefas designadas, eles também estavam criando uma bomba relógio de 400 kg de massinha que poderia explodir por causa da liberação de um sentimento isolado. Enquanto isso, Claire Harper enviava um relatório para Stella Graber, onde dizia todos os efeitos. Matthew Harlan é uma criança dos sonhos. Ele é gentil, atencioso, compreensivo, e embora talvez não seja tão inteligente quanto algumas das outras crianças, com média de apenas B e C no trabalho escolar, nem tão fisicamente talentoso, ele é mais do que compensa isso em seu charme e carisma. Não há ninguém aqui que não goste do garoto. É uma pena que ele tenha chegado até ele já como um garoto de 15 anos, bem na puberdade. A maioria dos pais procura uma criança bem mais jovem. Embora ele raramente fale sobre isso, eles sabiam que Matthew sofre inseguranças profundas. Harper diz que leu os relatórios sobre o acidente que o colocou aqui. Ele se culpava pela família que não conseguiu salvar. Acreditavam que ele esteja no caminho da cura, mas o caminho é longo. Ninguém sofre o mesmo. Ele se tornou uma espécie de líder para as crianças mais novas, mesmo lendo livros para elas até tarde da noite. As Aventuras do Mago das Letras é o seu favorito. Elas os ouvem quando ele separa brigas na Playhouse e se apegam a quase cada palavra que ele diz, e vê-lo assim, assumindo esse papel, eu acho que é o que ele precisa. Se ele envelhecesse, Harper iria pedir para trazê-lo à equipe. Ele é um bom candidato para 1322C, caso sua personalidade combine com a dos outros dois, mas por favor, seja gentil, se você escolhê-lo, ele é um bom rapaz. O futuro pelo qual estamos lutando seria um desperdício se disser que ficarmos muitos como ele, escreveu Stella Graber. Após a criação de Dough the Dogman, os pais de Jack foram convidados a ir à Playtime com a promessa de que seu filho seria devolvido. Ao chegarem lá, dão de cara com um experimento. A mãe de Jack ficou emocionada ao ver seu filho, mas seu pai ficou receoso. Eles receberam autorização para chegar perto de Dough, que a princípio não os reconhecia e apenas pedia para que eles fossem embora. Quanto mais a mãe de Jack insistia, mais furioso Dough ficava. Seu pai tentou sair de lá, mas havia sido trancado lá dentro pelo acompanhante. Então o inevitável acontece, Dough fica agressivo e mata seus pais. De acordo com o próprio Dough, ele e os demais experimentos que falavam passavam por interrogatórios onde Dough normalmente não dava a resposta que os outros queriam ouvir. Não se sabe ao certo quando Dough conheceu a Poppy e o Ollie, sua função que ele cumpria na fábrica, e também não se sabe se o Dough participou da Hora da Alegria. Dough, Poppy e Ollie, juntamente com os outros experimentos, se abrigaram num antigo porto seguro e lá fizeram sua morada e constantemente reforçavam a segurança do lugar.
Tudo estava indo bem na medida do extremo possível. Até que um dia Pop sumiu e Dewey se viu na obrigação de se tornar o novo líder do Porto Seguro, já que era o experimento mais forte de lá. Em algum momento desconhecido, Dewey fazia uma gravação. Nela, ele dizia que estava difícil lidar com as coisas no Porto Seguro, desde que a Pop desapareceu. Ele menciona estar do lado de fora das prisões, mas que não podia abandonar seus companheiros. Ele havia gravado aquele lembrete para escutar de novo toda vez que sentia que as coisas estavam difíceis. Em 1º de fevereiro de 2001, Hop e Hopscotch voltava para o Porto Seguro com um companheiro machucado. Eles estavam tentando trazer suprimentos para o abrigo quando foram atacados. Nesse processo, eles acabaram perdendo suprimentos. Hop pede desculpas por isso, mas Dewey diz que estava tudo bem e que o mais importante era que eles estavam vivos. Após anos de perdas de aliados em tentativas de invasão ao Porto Seguro, chegamos em 2005, e a chegada de um misterioso ex-funcionário. A primeira vez que o protagonista encontra Dewey foi no seu primeiro encontro com Yarnaby, onde Dewey o ajudou a despistá-lo. Um tempo depois eles se conhecem de forma apropriada, quando Dewey salva o protagonista do Pianossauro. Dewey se apresenta ao protagonista como uma figura amigável e brincalhona, enquanto dizia que havia sido avisado sobre a presença do protagonista. Dewey decide guiá-lo até o Porto Seguro enquanto contava um pouco mais de sua vida, quando a Playtime ainda era ativa, enquanto diz que foi o Wally quem havia avisado sobre ele. Após a entrada do protagonista, Pop e Kissy Missy no Porto Seguro, Dewey fica surpreso ao ver Kissy toda machucada e Pop há bons anos. Ela o avisa da presença no Mi-6 enquanto Dewey pedia para cuidarem dos ferimentos da Kissy. Após Pop explicar seu plano para destruir o Mi-6, o jogador vai ao encontro de Dewey na sala do gerador. Lá, ele diz que ouviu falar sobre tudo que o protagonista havia passado. Dewey diz que os experimentos do Porto Seguro eram como uma família para ele, e como o Dr. Harley Sauer era um perigo constante. Dewey pede para o protagonista parar o doutor e pegar a Omni-Hand, que ele guardava, já que iriam precisar para o gerador que mantinha o Porto Seguro com a energia. Ele também diz ao protagonista que vai precisar da Omni-Hand caso queira realizar o plano da Pop. Após sair do Porto Seguro pelos esgotos, o player acaba escutando uma conversa entre Dewey e Pop, onde Dewey claramente negava o plano da Pop enquanto ela tentava convencer de que era o melhor. Dewey continuava dizendo que eles não eram só coisas que tinham dado errado, e sim pessoas, e que ele havia cuidado de tudo enquanto ela sumiu. Ele pede explicações sobre o porquê do desaparecimento e ela responde que não tinha escolha. Dewey não ficou muito satisfeito com a resposta, mas a conversa foi interrompida por um médico que vinha avisar sobre a Kissy Missy. Indo ao encontro do doutor, o protagonista reencontra Dewey. Antes que Dewey pudesse falar, ele é atingido por um gás de nitrogênio, que o congela. Após o protagonista fechar o cano que soltava o gás e Dewey descongelar, ele explica que o doutor colocou aquilo especificamente para pará-lo e que aquilo sempre doía. Após enfrentar o doutor e pegar a Omni-Hand, o player retorna ao Porto Seguro para consertar o gerador e executar o plano de Pop, mesmo Dewey não parecendo muito feliz com isso. No meio das explicações de Pop, Ollie liga desesperadamente para ele, dizendo que ele, o protótipo, estava próximo ao Porto Seguro. Dewey sai para tentar distrair o Mi-6 e Pop sai para ver como os outros estavam enquanto nosso protagonista consertava o gerador com o auxílio do Ollie. Após consertar o gerador e instalar as bombas à fundação da fábrica, o protagonista encontra Dewey, que parecia confuso pois não havia encontrado o protótipo. De repente, uma explosão aconteceu e ela vinha do Porto Seguro. Ao chegar lá, os dois se deparam com uma destruição. O protótipo havia invadido e destruído tudo. Nesse momento, as personalidades de Dewey começavam a entrar em conflito. A raivosa culpava o player e a Pop pelo acontecido, a brincalhona só sabia chorar e a personalidade líder tentava acalmar a situação. Dewey acaba dando um soco em uma parede, o que faz com que escombros caiam em cima dele, fazendo ele se transformar em um monstro que começa a atacar e caçar arduamente o protagonista. Após uma longa batalha, o protagonista consegue prensar o Dewey contra o chão e congelá-lo, encerrando sua história por enquanto. Dewey é uma criatura roliça feita de massinha. Sua cabeça e a maior parte do tronco são azul claras, com um rosto simples sobre um pescoço relativamente fino. Ele usa um chapéu coco azul, seus braços são longos e aumentam de espessura até os antebraços, sendo o esquerdo laranja e o direito amarelo. Seus antebraços terminam com uma mão de 4 dedos, cada dedo curto e roliço, enquanto isso suas pernas são protuberâncias vermelhas e grossas. Ele não possui características faciais além de uma linha para uma boca e 2 buracos na cabeça representando os olhos. Talvez a característica mais singular de Dewey seja sua tatuagem. Massa amarela, laranja e vermelha em sua barriga forma o padrão de 3 braços flexíveis que se estendem em direção ao centro de seu estômago. Quando ele é consumido pela raiva, dentes vermelhos afiados podem ser vistos revestindo sua boca larga, e são mais aparentes antes de sua transformação. A aparência hostil de Dewey, embora ainda mantendo o mesmo esquema de cores de sua contraparte regular, assume uma forma quase crocodiliana. Sua boca agora está em aberto em um ângulo aproximado de 100 graus. E empurrando seu chapéu coco e olhos para a parte de trás de sua cabeça. Emergindo de seu estômago estão seus 3 humanoides infantis sem boca amontoados. Esses humanoides possuem pele azul petróleo escura, olhos vermelhos e braços terminando em mãos com 4 dígitos longos, incluindo polegares.
4 desses braços mantêm a boca aberta cavernosa com bordas dentadas em oposições assimétricas, uma no lábio superior, 2 no lábio inferior e uma do lado direito do lábio, e mais 2 braços se estendem para fora para agarrar a presa de perto. Os olhos dos humanoides superior direito e inferior central são desenhados em expressões de tristeza, representando Matt e o Jack, enquanto os olhos do humanoide superior esquerdo exibiam agressividade, representando Kevin. A tatuagem de Dewey, assim como a maior parte da sua barriga, está agora coberta por uma camada de massa cinzenta e suja. 6 braços semelhantes e humanos emergem de cada de seu torso, enquanto sua parte traseira fica para trás. Vários membros anteriores menores, como 4 dedos polegares mais curtos e dígitos mais longos, emergem dessa parte traseira. Em vez de manter suas pernas curtas, Dewey ostenta uma cauda vermelha. Essa cauda tem 2 fendas e 3 pontas. 2 pontas são iguais, sendo a do meio a mais longa e maior que as outras 2. Sua cauda também mantém 4 bracinhos humanos, além de mãos e um pouco de sangue na base do corpo. Passando para curiosidades rápidas sobre o Dewey. Antes do capítulo ser lançado, os desenvolvedores do jogo falaram que um dos vilões do capítulo 4 seria tudo que um brinquedo deveria ser. E ao tudo que parece, esse brinquedo é o Dewey, já que ele é de massinha e você pode fazer o que quiser com uma massinha. Algumas coisas que poderiam ter denunciado o Dewey como um vilão no capítulo é o fato dele atualmente estar estampado na capa do capítulo 4, ele ser a cara do jogo na tela de seleção de capítulo e também tocar o comercial dele quando o jogo começa. Apesar do Dewey ter sido confirmado como experimento 1322, nós já sabíamos da existência do 1322 e do Kevin, uma das partes do Dewey, no capítulo 3. Em uma das fitas do jogo, um cientista diz que removeu o 1322b, vulgo Kevin, do berçário. Pela primeira vez em Poppy Playtime, o vilão do capítulo seguinte é citado no capítulo anterior. Foi confirmado que o Dewey já teve mais de 200 versões antes de chegar nessa versão que chegou no jogo. Por favor, alguém vá essas 200 versões que eu quero muito saber por que o Dewey tem tantas versões de um personagem tão simples. De acordo com Isaac, Dewey foi originalmente planejado para estar no capítulo 2, Flying a Web como um antagonista ou um vilão. E é isso, mais um vídeo de história chegou ao fim. E dessa vez um vídeo de história sobre um dos personagens mais adorados de Poppy, o Dewey. Apesar de ter sido um personagem surpresa que ninguém esperava que estaria no capítulo, ele foi um personagem que conquistou muitos fãs, tanto pela sua personalidade quanto pela sua história. Muita gente ficou triste pela morte do Dewey, também por tudo que ele já passou, e também muitos especulam que, inclusive eu, que ele possa estar vivo. Já eu acho que ele não vai mais aparecer, ele só tá vivo mesmo. Já outros ainda veem esperança do Dewey voltar no capítulo 5. Mas, de qualquer forma é isso. Esse foi o vídeo de história do Dewey, outro vídeo de história longa. O Dewey, o Catnap e o Harley Sauer são os personagens que têm mais conteúdo de história. Nem personagens que estão desde o capítulo 1, tipo o Hug e a Pop, tem tantas informações sobre esses aí. E falando em Harley Sauer, o próximo vídeo de história que eu vou fazer vai ser sobre o Harley Sauer. Então, foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, comentar o que acha do Dewey. E até a próxima. Tchau!